Bom, nós temos aqui 2 intérpretes de Libras, então, se alguém sentir necessidade, por favor, eu peço que se desloque para este lado, por gentileza. Bom, bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o 2º dia do Seminário de Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce. Na manhã de hoje, nós vamos discutir sobre a institucionalização da ciência cidadã, o papel da governança. E, para mediar essa mesa de discussão, eu chamo Ronaldo Cristofoletti, por gentileza. Obrigado, Tati. Bom dia a todos e todas. Vou até me sentar aqui já. Acho que é uma alegria enorme a gente poder dar início a essa manhã de hoje. E vamos aí pensar em que lógica a gente está falando dentro da narrativa do evento. Né, ontem nós iniciamos discutindo sobre o conceito da ciência cidadã, sua relação com a educação ambiental. Então, a gente ouviu ali da Natália essas relações, o que dá mais uma cara de ciência cidadã, o que dá mais uma cara de educação ambiental, como esses dois conceitos e práticas dialogam. Né? A gente ouviu a questão então, da ciência cidadã como ter pessoas, cidadãos interessados na ciência junto, né, coletando dados que cheguem na gestão, que possam ter um impacto, mas também depois, em seguida, na fala da Bárbara, a importância da cidadania, né, do quanto isso vai para muito além do dado científico, quanto isso é desenvolver um aspecto cidadão das pessoas e dar oportunidades e ouvir. E aí a gente seguiu entendendo uma série de exemplos, né? Então, o João Vitor também pôde nos mostrar uma série de realidades já ocorrendo dentro da Mata Atlântica, de exemplos onde as pessoas se engajam nos dados, na cidadania, né? E de um olhar trazido pela Sarita e pela Luana, de como olhar isso em médio e longo prazo, monitorar, avaliar, entender o que a gente realmente está impactando, mudando, quais as dimensões que nós podemos ter nesse processo. E seguimos, né, aí todos depois ouvindo e extremamente animados, inspirados e emocionados até, né, com os relatos, né, das experiências dos projetos de biodiversidade e de água, né, coordenados pela Anabel e pela professora Vera, trazendo um pouco do que foi essa história. Se ontem a gente passou nisso, o foco de hoje de manhã é olhar um pouco como que esse processo e como essa ciência cidadã, para além dos projetos, como que nós podemos pensar em políticas públicas? Que políticas públicas já existem? Quais a relação? Como institucionalizar? Qual o papel, né, de instituições nesse processo? Seja promovendo, seja dando apoio, seja sendo inspirada e pensando em políticas públicas. Acho que essa vai ser um pouco a nossa lógica. E aí, para a gente dar início e continuidade a isso, eu queria convidar os colegas que estarão comigo aqui na mesa e vão falar. Então, o Antônio Almeida, né, do ICMBio, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Por favor, Antônio. A Ariane Araújo, do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Perdão. Obrigado, Ariane. A Fabiana Cruz, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo. A Thaís Volpe, secretária de Estado de Meio Ambiente, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEAMA, do Espírito Santo. Muito obrigado. E nós temos, chegando em breve, o Flamínio Guimarães, que é o nosso presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica. O Flamínio está chegando, mas como ele vai falar mais à frente, a gente já passou um pouquinho do tempo, né? A gente está meia hora aí da horário proposto. Nós combinamos de dar início e o Flamínio se junta a nós daqui a pouquinho. Tá bem? Isso posto, eu acho que a ideia, então, de começar da institucionalização é olhar um pouco, né, a partir desse olhar
do ICMBio, né, que vem como uma instituição, tem um papel de uma instituição federal, mas que também é quem está ali no local, né, nas unidades de conservação. Então, também traz esse link, esse exemplo com as UCs, né. E aí, para não me delongar mais, eu vou convidar, então, o Antônio para falar com a gente. Bom, a apresentação... Já está lá? Essa aqui, ó, tá, e onde que eu vou... Aqui? Pronto. Bom dia para todas e todos. Bom, agradecendo ao Ronaldo, né, pela oportunidade de participação no evento. Eu quero começar dizendo que eu não tenho a menor pretensão de apresentar nada que nenhum de todos os colegas que já apresentaram ontem suas experiências e que vão apresentar hoje, não possam fazer com muito mais propriedade, tá? Mas eu, nas nossas conversas para chegar ao desenho final dessa pequena apresentação, a proposta foi que eu falasse sobre as experiências que eu tive e que eu tenho como gestor de uma unidade de conservação na Foz do Rio Doce, né, que é uma área que foi bastante impactada com a chegada da lama, e colocar algumas dúvidas e expectativas que a gente tem como gestor, né? O ICMBio é uma instituição que atua nacionalmente, né, com a missão de proteger aí quase 10% do território nacional, mas que tem realmente uma capilaridade, né? A gente tem muitas realidades diferentes ao mesmo tempo, né, sendo trabalhadas nesses, né, confins aí do Brasil. Algumas unidades são mais estruturadas, algumas unidades são menos estruturadas. A gente tem diferentes categorias de unidades de conservação, né? Então, as diferentes unidades de conservação possuem objetivos, expectativas e realidades diferentes. Algumas contemplam a presença de comunidades em seu interior, outras não podem ter comunidades em seu interior, algumas que não podem têm comunidades em seu interior. Então, a gente vive uma complexidade de situações. E a gente está, no momento, eu diria que, alguns anos atrás, a gente começou, como instituição e como sociedade, a entender a importância de reconhecer as comunidades, né, e a sociedade, em geral, como parte das unidades de conservação. Até, sei lá, os anos 80, 90, a mentalidade dominante era de porteira fechada, né? Quanto menos gente entrar, incomodar e interferir, melhor para a conservação. E quando a gente foi entendendo, né, como sociedade, que é justamente o contrário, a gente tem que trazer as pessoas para dentro das unidades, a gente tem que dividir a responsabilidade pela conservação dessas áreas com a sociedade em geral, né? Como um exemplo, a gente tem numa reserva biológica, que é a área onde eu atuo, né, uma reserva biológica, que é uma categoria bastante restritiva. Após um processo longo de discussão, que levou quase 15 anos, a gente conseguiu formalmente acolher a prática do surf dentro da reserva biológica de Comboios, né? Uma medida que até hoje não é unânime, né? É contestada por alguns colegas da nossa própria instituição, mas que tem se mostrado bastante efetiva em dividir a responsabilidade sobre a conservação com o público que utiliza o recurso que a gente está protegendo, né? Gerando impactos de baixíssima magnitude e gerando efetivamente conservação da área, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência local. É o que eu acho que eu posso fazer para contribuir, deixar minhas dúvidas também, já que o objetivo é discutir, né? E, enfim, é isso, tá? Vou ser bem breve. Bom, aí está uma pequeno mapinha mostrando a área da unidade. Ela é uma unidade muito pequena em comparação com as unidades de conservação de um modo geral. São apenas 833 hectares, é uma faixa costeira,
localizada bem na foz do Rio Doce, apesar de que o último quilômetro ali para o norte, né, aqui eu aponto. Eu tenho que tirar o óculos para ver de perto. Aqui, aí eu coloco o óculos para ver de longe. Bom, aqui, então, esse pedacinho é 1 quilômetro, mais ou menos, né, que não é unidade de conservação. E aqui está a foz do Rio Doce. E essa é a área da unidade, mais ou menos 15 quilômetros de extensão. Não, não vai atrapalhar, não. Bom, aí eu tenho que passar. Bom, e a área tem a sua importância, ela foi criada com o objetivo de proteger as espécies de tartaruga marinha que desovam na região. A gente tem basicamente 2 espécies, né? A tartaruga cabeçuda, que é esta que está mais embaixo aqui, que responde por cerca de 95% dos ninhos da área, mas a gente tem a tartaruga gigante, né, que desova na região e que constitui uma população geneticamente distinta das demais populações do Atlântico. Então, é uma população bastante ameaçada e que precisa, né, desses esforços de conservação que são desenvolvidos na região lá desde a década de 80. Mais especificamente, desde 1982, quando foi instalada uma base do Tamar na região. E aqui... Bom, e aí, a gente, na verdade, trabalha com ciência cidadã antes do conceito ser criado, né? E sem a pretensão de dizer que a gente buscou esse conceito, né? Mas, ao ler sobre o tema, é que eu entendi isso. Poxa, a gente já fazia isso, né? Porque a estratégia inicial foi justamente envolver as pessoas que comiam os ovos de tartaruga, que matavam tartaruga, para o monitoramento das praias. E com essas pessoas é que os pesquisadores de então aprenderam como achar um ninho de tartaruga, né? Onde que elas desovam, de quanto em quanto tempo elas vêm. Isso tudo, essas informações foram obtidas a partir da atuação direta dessas pessoas, que a gente chama aqui na região de carebeiros, né? Porque as tartarugas são conhecidas como carebas. E os carebeiros, então, foram os primeiros coletores de informações a respeito do estado de conservação das tartarugas marinhas, né, no Brasil. Não, só queria fazer uma menção especial. Esse que está na imagem aí, né, é uma pessoa que eu admiro muito, né, que hoje ele compõe o quadro de servidores da Reserva Biológica de Comboios, que é o nosso querido Zé Cação, né? Ele começou ainda como um rapazote aí, né, a monitorar praias, e hoje ele é servidor da unidade, trabalha há muitos anos com muita dedicação, é um exemplo para todos nós. Então, eu queria aproveitar só para fazer uma pequena homenagem a ele. E aqui a gente tem exemplos de resultados de tudo isso, né? Publicações científicas que passaram por testes estatísticos, pelo crivo de pares, né? E que permitiram a gente traçar um diagnóstico da situação após esses anos de estudos, né? Então, a gente, com base nos dados coletados por essas pessoas da comunidade, a gente conseguiu saber quantas fêmeas desovam, estimar, né? Quantas fêmeas a gente tem na população desovando, de quanto em quanto tempo elas vêm, né? Se a população, por exemplo, está recebendo o que a gente chama de recrutas, né? Fêmeas que vêm pela primeira vez para a desova, isso com base em medições da carapaça das tartarugas. A gente conseguiu perceber que o tamanho das tartarugas, o tamanho médio da população, diminuiu ao longo do tempo, né? O que significa que a gente está recebendo fêmeas novas, que são menores, né? E continuam crescendo ao longo da sua vida reprodutiva. Então, a tendência é que isso se estabilize em algum momento, passe a crescer,
até que estabilize numa média de tamanho de carapaça um pouco maior do que hoje, o que vai significar que a população já está contando com mais indivíduos maduros do que hoje. E tudo isso baseado em informações coletadas, né, por essas pessoas das comunidades. Bom, eu fiz essa relaçãozinha, assim, falei, isso vai ser uma coisa meio óbvia de falar, mas eu queria mostrar que a gente tem uma tendência. Eu sou biólogo, e é fácil para a gente que é biólogo, que trabalha nesta área de atuação, mesmo os educadores, a gente consegue vislumbrar as possibilidades práticas de aplicação da ciência cidadã na obtenção de dados biológicos, ecológicos, né? Monitoramento de diversidade, monitoramento de fauna, flora, estatística pesqueira, a gente tem exemplos disso que foi feito lá. Mas aí me ocorreu uma dúvida, que é a primeira que eu quero deixar aqui. E no campo das humanas, né? Como a ciência cidadã pode gerar informação no campo das ciências humanas? E eu entendo que a gente está lá numa região que é um baita laboratório para isso, no momento que a gente está atravessando. Aqui a gente tem alguns exemplos de imagens que não são esteticamente as mais bonitas para você colocar num site falando da fauna e da flora de determinada região, mas que são importantíssimas do ponto de vista do registro científico, né? Essa imagem de baixo ali, que tem aquela mão, é uma pegada de anta, né? Que foi o primeiro registro de anta na Reserva Biológica de Comboios, que é um cantinho lá que não tem capacidade de suportar a presença de antas, né? Mas que é uma área de passagem e que mostra que a gente tem que ter um olhar para muito além das tartarugas, né? A gente busca ter esse olhar, mas um registro desse fortalece a demanda, por exemplo, por recursos que são além da conservação das tartarugas. Então, isso tem uma importância tão grande, extrapola tanto é um registro de anta, mas mostra o que a gente tem que fazer para tentar proteger essas espécies que também estão aqui, né? Mas isso é a parte mais óbvia, né? Como eu falei, todo mundo acho que já associa isso. Hoje tem aplicativos aí para registro de espécies, né? Aplicativos específicos, tem aplicativo para registro de fauna atropelada. Tudo isso são ferramentas importantes, né, que são usadas em várias unidades. Eu consultei alguns colegas e falei, gente, vou participar de um seminário, alguém tem alguma experiência que gostaria de compartilhar? Várias pessoas mandaram exemplos, mas todos focados nisso, inventários de fauna e flora. Opa. Aqui a gente tem um exemplo da delimitação das áreas de diferentes pescarias realizadas lá na região, que foram feitas com base em mapas gerados pelas comunidades em reuniões com diferentes comunidades que realizam diferentes pescarias. Tem gente que pesca, sai de bote, né? A gente não tem mais canoa, mas eles saem de bote da praia, vão lá, colocam a redinha para pegar a pescadinha. Tem gente que tem barco maior e vai pescar camarão. Tem gente que pesca robalo. Então, cada cor daquela mostra uma área de pescaria diferente, utilizada por diferentes comunidades da região. E esse mapa foi muito importante para subsidiar as discussões do processo de criação de uma unidade de conservação que está em andamento, né? E que foi feito por moradores locais, né? Bom, e aí a gente teve em 2015 a chegada da lama, né? E isso aí mudou completamente, não apenas o panorama físico, biológico, ecológico, né? Mas o panorama social. E aí eu reforço, quando eu mencionei que eu considero a Foz do Rio Doce um laboratório potencial para a aplicação da ciência cidadã no estudo das relações sociais, porque realmente houve uma diferença, uma variação muito grande no contexto, nas relações sociais, né? E aí eu gostaria de mostrar, isso aí é uma foto. A gente soube do rompimento, né? E a gente demorou alguns dias
para entender que a lama chegaria na foz. A gente estava completamente despreparado, né? O poder público não tinha um plano de emergência, não tinha atuações claramente definidas, né? E o ICMBio teve um papel importantíssimo nesse momento lá na Vila de Regência, né? Então a gente buscou chamar, eu falo ICMBio assim, com muito orgulho de ter feito parte disso, né? Mas o crédito é do Joca, né? Que é aquele barbudinho ali, para quem não conhece, que é o coordenador nacional do Centro Tamar, servidor do ICMBio também, e que buscou isso. No primeiro momento, vamos chamar todo mundo, e associação de moradores, de pescadores, de comerciantes, de artesãos, associação da banda de Congo. Então, todas as pessoas passaram a fazer parte de um comitê de crise que se reuniu diariamente para avaliar as ações, discutir o que podia ser feito. Isso 10 dias antes da lama chegar lá. Então, houve eu não vou dizer que foi uma tentativa, foi uma oportunização da participação das pessoas. Isso foi um momento de empoderamento das lideranças locais, que se mostra importante até os dias de hoje. As pessoas entenderam a importância de tomar parte no processo, né? E aí, é a minha segunda dúvida, né? A gente não necessariamente está falando de fazer ciência, mas essas pessoas aí, lideranças locais, participaram de decisões estratégicas sobre o que deveria ser feito, o que a gente precisa fazer para entender, para tentar mitigar, como que a gente vai dar água para as pessoas. Então, tudo isso foi amplamente discutido com as lideranças locais. E talvez a gente esteja na fronteira, né, entre a ciência e a cidadania, e embora eu não tenha condições de formação para compreender do ponto de vista da socioeconomia, né? Mas eu, como biólogo, suspeito que a gente está numa fronteira importante quando a gente está falando de ciência cidadã, do que foi feito aí, né? Bom, em primeiro momento, a decisão foi de instalar essas barreiras, que a gente já sabia que seriam inócuas, né? São barreiras utilizadas em caso de derramamento de óleo para reter a mancha de óleo. A lama possuía uma granulometria muito pequena, mas, tanto que a gente vê na imagem de baixo, né, que já está o rio todo vermelho, mas a gente vê na imagem de baixo também algumas dezenas de pescadores que foram envolvidos nos trabalhos desde o primeiro dia, e foi uma forma de mantê-los em atividade, mantê-los com uma fonte de renda e, ao mesmo tempo, dividir com eles a responsabilidade de, ao menos, caracterizar o tamanho do problema. Esse foi um caso em que as comunidades ajudaram muito também, que foi coletando material, peixes, né, que no primeiro momento sofreram o impacto da chegada da lama, dos sedimentos. Então, essa caracterização não teria sido possível sem a participação das pessoas, né? A gente recebeu material de diversos pontos que a gente não conseguiria monitorar, né? Isso aí é um mapa com a pluma de sedimento. Parece incrível a gente dizer hoje, mas havia todos os dias pelo menos um, às vezes dois, sobrevoos diários para delimitar o alcance da pluma de sedimentos. E nesses sobrevoos, a gente buscou, desde o começo, envolver representantes das comunidades. Então, além dos técnicos da Samarco, do ICMBio, do IEMA, do IBAMA, que se revezavam no processo, iam também moradores das comunidades, com a responsabilidade de captar imagens e acompanhar todo o processo de delimitação do alcance da pluma. Então, eles participaram disso também, tem uma participação importantíssima nesse processo. Bom, aí eu fiz uma listinha do que eu, como gestor de unidade de conservação, vejo como potencialidade para a aplicação da ciência cidadã, e peço desculpas pela tendência de estar tudo focado na área biológica, né? Embora tenha algumas coisinhas ali embaixo. Mas, esse monitoramento de fauna e flora, eu acho que é o mais evidente, mais óbvio que pode ser feito, né?
A detecção de espécies exóticas invasoras, né? Esse é um problema que a gente tem enfrentado e que a gente ainda está na fase de entender a complexidade. É muito pior do que parece, né? Cada unidade de conservação tem uma série de espécies exóticas já inseridas e a gente tem várias se espalhando, chegando, e a gente ainda não consegue compreender direito. Detecção e monitoramento de zoonoses, nós estamos vivendo esse momento agora com a gripe aviária. Em Congonhas a gente já tem 2 registros de aves contaminadas e a gente está recebendo um retorno muito grande das comunidades do entorno a respeito disso. Monitoramento da qualidade ambiental, e isso aí é uma gama de ações que eu vejo, monitoramento de solo, de sedimento, de água, tudo isso pode contar com a participação da sociedade. Eu lembrei de uma coisa que há alguns anos atrás a gente tinha no Estado, quando foi implantada, na época, a Aracruz Celulose, a empresa criou uma rede de detecção de odor. Então, selecionou pessoas, moradores de diferentes áreas, e as pessoas todo dia eram contactadas. E sentiu o cheiro hoje, não sentiu? E ali eles conseguiram elaborar a pluma de dispersão do odor, né, com base nas condições de vento e tal. E isso subsidiou muitas ações. Monitoramento de impactos de empreendimentos, restauração florestal, recuperação de espécies ameaçadas, já falamos das tartarugas, né? Estatística pesqueira, isso é uma coisa que efetivamente é feita hoje, já com participação da comunidade. Impactos da pesca, acompanhando, por exemplo, material pescado em barcos de camarão, dá para avaliar o que a gente chama de bycatch, né? Da quantidade de peixinhos pequenininhos que vêm mortos junto com o camarão. Então, assim, eu vejo essa infinidade de aplicações, né, da participação das pessoas, da sociedade, na geração de dados importantes, né? E reforço a minha dúvida, algo que eu gostaria muito de entender, de conhecer, são as perspectivas de obtenção de dados relacionados às mudanças socioeconômicas que a lama gerou na vila e nas comunidades do entorno. Como que a gente pode... a gente tem algumas indicações, né? Por exemplo, a gente avaliar o número de crianças matriculadas na escola, comparar isso com antes e depois da lama, número de moradores, número de pescadores registrados, né? Quantos pescadores existiam até o dia que a lama chegou e quantos existem hoje. Então, isso tudo permite ter retratos e ter inferências sobre as mudanças que aconteceram na socioeconomia da vila. Mas acredito que, como no caso da área da biologia, a gente tem que ter alguns cuidados com relação à qualidade da coleta de dados, né? A gente sabe que não basta apenas fazer uma conversa, as pessoas vão sair coletando dados. Tem casos em que, sim, uma foto de bicho é uma coisa. Agora, dados que precisem levar a conclusões mais acuradas, eles têm que ser coletados com qualidade. Então, talvez a gente tenha que reservar um espaço no planejamento para dotar as pessoas interessadas de conhecimento a respeito da importância da qualidade da coleta das informações. Mas, então, como eu disse no começo, o objetivo era mais fazer um relato do que a gente vive lá, de experiências, e deixar algumas dúvidas para que a gente possa tentar saná-las, tá bom? E muito obrigado pela atenção, e estamos à disposição aqui, tá bom? Obrigado, Antônio. Acho que essa fala inicial do Antônio já nos une vários pontos, né? O do pensar dentro do conceito, como chega com a parte das humanas dentro da biodiversidade, né? A biodiversidade tem essa relação e também já aqui lembrando, né, na nossa caminhada ao longo do dia,
que essa fala do Antônio, ela já faz um link para uma mesa específica de hoje à tarde. Então, é uma fala que une o ontem, ao chegar no conceito, com hoje à tarde, onde nós vamos mergulhar nas unidades de conservação. Então, olhar muito com essa cara também, né? Então, o objetivo de ter essa fala aqui era entender, dentro de um contexto de institucionalização do ICMBio, que olha como órgão federal, mas que está lá na ponta com a comunidade para fazer, como isso dialoga com outras dimensões geográficas, né, e aí à tarde a gente também vai continuar. Então, obrigado, Antônio. Antes de dar continuidade, eu queria chamar o Flamínio Guimarães para se unir a nós aqui à mesa. Muito obrigado, Flamínio. E aí nós vamos dar continuidade, perdão, só vim trocar aqui. Eu queria, então, convidar a Ariane Goulart, né, que é aqui representando o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, e que vai, então, trazer um pouco desse olhar de como a ciência cidadã está relacionada com o IEF, na sua missão, nos seus valores, quais são essas oportunidades, quer dizer, onde que isso tange, né, um órgão estadual. Então, muito obrigado, Ariane. Bom dia a todos. Antes de iniciar minha fala, vou repassar uma informação que eu tive há 2 semanas. Existe uma fundação, se eu não estiver enganada, é Fundemap, eu posso verificar, eu tenho na minha agenda o nome, que está fazendo esse trabalho com os pescadores. Eles estão pegando tanto a Foz, no Espírito Santo, quanto eles estão trabalhando com 16 municípios do Rio Doce, na área continental, né, no caso, e fazendo esse detalhamento. E ela me falou que reduziu muito o número de pescador profissional que está vivendo, de fato, da pesca, como era antes do desastre. Mas aí entra um outro questionamento. E a ciência aberta, né? A ideia da ciência é que essa informação seja passada para a comunidade. E eu só soube porque, porventura, uma das meninas que está nesse projeto já trabalhou no IEF, e ela me procurou, a gente conversando, eu soube do projeto. Mas é importante a gente pensar, porque a ciência cidadã ela é uma vertente da ciência aberta. A ideia é que tudo de informação que a gente coleta seja passado para a comunidade mesmo, que a comunidade tenha conhecimento, né? Então, é importante, é um foco social que está sendo tratado e que a gente não tem ideia, né? Agora, vindo aqui para a minha fala, né? A ideia aqui, gente, é trazer um pouquinho do que dentro daquilo que a gente tem de decreto, de competência, de missão, que tem uma relação com a ciência cidadã, só que a gente não tem essa expressão dentro da instituição, tá? A gente tem com relação à pesquisa. E a gente trabalha muito, em todas as instâncias, a questão do contato com a comunidade, né? Não só no que diz respeito à pesquisa científica em si, mas eu vou trazer um pouquinho nesse sentido desse contato, tá? Vou virar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Primeira coisa é vocês entenderem, para quem não conhece, quem que é o IEF, tá? O Instituto Estadual de Floresta. Ele é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Ele compõe o SISEMA, que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente. Nós trabalhamos sobre a Agenda Verde, tá? E aí fala-se, Instituto Estadual de Floresta tem uma relação direta, muita gente acha que a gente trabalha só com as formações florestais, não necessariamente, embora tenha esse nome, tá? A gente trabalha com os biomas do estado de uma forma geral, a gente trabalha com as florestas plantadas, que aqui no estado de Minas Gerais, mais de 90% é composto pelo eucalipto, que é uma realidade aqui até da região do Rio Doce também. A gente trabalha com a questão da regularização pesqueira no estado, e é essa linha de trabalho, né, do IEF. Então, no caso, o IEF ele é dividido em 14 regionais. Por que ele traz essa divisão regional?
Porque o Estado de Minas Gerais ele tem características muito distintas dentro do Estado, né? Nós temos até com relação à ocupação, ao uso do território. Então, foi dividido para trazer mais realidade ao gestor que estiver trabalhando naquela unidade regional. Aí, no caso, eu sou gestora de uma dessas unidades regionais, que é a Rio Doce, que contempla a maior parte do território do Rio Doce, da bacia do Rio Doce, dentro do Estado. A gente não trabalha, não abarca a nascente, os primeiros municípios ali, está dentro do regional Zona da Mata, mas os demais municípios estão dentro da regional Rio Doce. Tá? Olha só, eu não vou ficar aqui falando conceito de política pública, mas uma coisa que é importante da gente entender de política pública é que ela trata das ações do governo para garantir algum direito da população. Né? Claro, quando a gente fala, então, do IF, a gente está falando de política pública relacionada a garantir o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O meio ambiente ecologicamente equilibrado garante, então, o nosso desenvolvimento sustentável atual e para as gerações futuras. Mas, quando a gente pensa nessas ações do governo para garantir um direito, a gente tem que pensar na nossa responsabilidade. Porque nós também temos deveres sob esse meio. Se a gente quer que ele permaneça ecologicamente equilibrado, nós, cidadãos, também temos deveres. E esse dever ele vai, tanto no sentido do nosso dia a dia, com ações do cuidado ao meio ambiente, até o envolvimento quando se faz essas políticas públicas, quando se é criado essas políticas públicas. Porque a política pública, gente, ela só vai ser mudada, alterada, discutida, quando a sociedade traz essa devolutiva para o governo. Né? O governo só vai ver a necessidade, às vezes, de uma alteração, uma revisão de uma política pública, a partir do que a sociedade demonstra. Porque, se a sociedade demonstra que a política pública, da forma que está sendo exercida naquele momento, ela atende, ela vai permanecer. Então, se a gente não se envolver, e quando eu falo envolver, é saber o que, de fato, é obrigação, é dever, qual que é a ação que o governo tem que fazer para garantir aquele meu direito, isso não vai se alterar. Tá? E aí vai afetar diretamente o meio ambiente, porque ele é um resultado da nossa ação. E a gente também tem que trazer uma realidade para a nossa mente, que, quando a gente fala do cuidado ao meio ambiente, a gente não está falando, olha, como é bonitinho a tartaruga colocar os ovos só. A gente está falando de como que é o meio que vai nos sustentar aqui. É essa discussão que a gente traz. Tá? Porque a gente tem que trazer uma visão mais prática, porque, se a gente romantiza, a gente não vê a aplicação. Né? E aí, por que é tão importante, então, a toda a cadeia alimentar? Por que é tão importante toda a biodiversidade? O quanto que isso interfere na nossa sobrevivência e o quanto é importante. Aí a gente aqui não fala de fazer politicagem, nós estamos falando de construir política. Uma política que vai trazer ali um retorno direto para a população. E aí não ficou muito legal, não está dando para ver direito, mas eu trouxe essa cadeia que fala sobre uma necessidade da própria população de ver uma revisão nessas políticas, uma discussão sobre a política. Lógico que nós estamos falando de poder público, então vai ter uma instância decisória, né? No caso do Estado, o governador, com a política de meio ambiente dele. A partir disso, a gente tem uma implementação, uma avaliação dessa política, e aí dizer que ela permanece ou vai precisar novamente passar por esse momento de discussão, de revisão. Ok? E aí a gente chega em qual que é, então, a política do órgão, né? Qual que é a nossa missão, nosso objetivo. Então, promover a preservação, conservação, recuperação dos ecossistemas, desenvolvendo e implementando políticas públicas relativas à qualidade do meio ambiente, à qualidade ambiental, biodiversidade, visando a manutenção do equilíbrio ecológico, ao uso dos recursos naturais, à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável. Como eu falei, para as gerações presentes e futuras. Aqui mostrando um pouco das nossas ações, que a gente preocupa muito quando a gente fala de educação ambiental, com troca de informação, mas o nosso público não é direcionado só... Aqui que mostra?
Aqui. A gente não preocupa só com uma educação ambiental para a criança, mas a gente pensa muito numa troca de informação com o produtor rural, quem está no campo, porque parte desses fragmentos florestais que são tão necessários para esse equilíbrio ecológico está dentro de propriedades particulares. Então, a gente gosta muito de pensar que a gente troca essa informação e consegue fornecer para eles algum benefício, algum entendimento para o desenvolvimento das atividades econômicas deles, né? Aí o nosso decreto vem aí falando todas as nossas atribuições. Não vou passar uma a um, não, porque ninguém vai dar conta de ficar lendo decreto aqui, né? Mas, assim, eu vou focar nesses quais os momentos que a gente trata mais essa relação com a comunidade. Quando a gente vai fazer a criação de unidades de conservação, essa criação, essa discussão, o levantamento das características, da importância, isso é tratado diretamente com a comunidade. Quando a gente fala do produtor rural, nossos programas de recuperação ambiental, a gente tem ciclos de discussões com o produtor. E aí, trazendo agora um pouco para o tema, né, que é a ciência cidadã, uma das nossas atribuições, então, é fomentar pesquisa e estudos relativos à manutenção e reestabelecimento do equilíbrio ecológico. Nós temos algumas diretorias, aí eu trouxe aqui a parte do decreto que mostra, em todas as diretorias o intuito é fomentar essa pesquisa. E aí, quando a gente fala de fomentar a pesquisa, nós temos pesquisas que elas trazem esse cunho da participação, sabe? A gente tem, por exemplo, pesquisas que são desenvolvidas na unidade de conservação, em que o entorno recebe um material para relatar quando que ali no seu quintal passa aquela espécie, relatar quando observou algum tipo de ave. E isso é levado para algum pesquisador que ele está dentro da universidade, mas tem um termo de parceria junto ao Estado, e o Estado faz, então, ali a aprovação do projeto de pesquisa para ele ter a liberdade de entrar dentro das unidades e colher essas informações. Mas não é só dentro das unidades de conservação, embora seja a grande maioria. A gente também tem isso para as políticas de recuperação de áreas degradadas, e a gente também tem essas políticas de fomento à pesquisa relacionado à fauna. Ontem mesmo, né, a gente estava falando sobre um projeto junto com a UFJF, que trabalha a questão sanitária dentro de cetras. A gente está fazendo um termo aqui com a Univale, também pensando nesse trabalho voltado para a fauna. Tá? Então, a gente tem institucionalizado já a questão da pesquisa. Os servidores do IF, eles não fazem diretamente pesquisa no sentido de eu tenho um projeto de hipótese com metodologia, né? Mas a gente tem esse trabalho de fazer um contato, ter essas relações com as instituições de ensino que levam para dentro das nossas unidades, então, esses pesquisadores. Aí eu vou mostrar um pouco mais de alguns casos aqui, tá? A Aline está ali, a gerente do Parque Estadual Sete Salões. Ela me passou um material recebido lá na unidade, e aí eu mostrei aqui um pouco desse exemplo da disseminação da informação, né? Essa cartilha aqui, ó, ela é uma cartilha sobre os primatas, a distribuição dos primatas. E aí eu peguei, isso é dentro da minha casa, na minha cama, meu filho mais velho de 6 anos, ensinando para a minha de 3 como que eram os primatas da nossa região. Eu falei, eu vou tirar uma foto disso, que é muito orgulho para uma mãe bióloga, né? Aí eu falei, já vou colocar. E até a cartilha aqui também produzida pelo projeto Ciência Cidadã dentro do Parque Estadual Sete Salões. Tá? Nós temos 5 unidades de conservação, gente, de proteção integral dentro da bacia, dentro da Regional Rio Doce. Dentre elas, né, os Sete Salões, o Parque Estadual do Rio Doce, nós temos o Parque Estadual Rio Corrente, Serra da Candonga e o que está pertinho de nós aqui, que é o Monumento Natural Pico da Ibituruna. Então, aí a ciência cidadã vai ser trabalhada dentro das nossas áreas, e aí eu não vou dizer só as unidades de conservações, né, porque vocês viram que tem a questão lá dentro da fauna, tem a questão dentro da DICRE, que é a Diretoria de Recuperação de Áreas Degradadas. A gente tem, então, essa ciência que vai ser pensada na
participação. Então, a todo momento, a gente se preocupa muito com isso. Como que a gente vai colocar a participação da comunidade dentro dos nossos trabalhos, né? E aí a gente tem alguns trabalhos específicos que têm a participação da comunidade e a coleta de informações, que é a questão do pré-incêndio, que a gente trabalha com o entorno dessas áreas, né, onde que está vindo o principal foco, como que está lidando, como que é a questão da queima controlada. Muitas vezes a pessoa não sabe que aquela queima ela pode ser regularizada com um apoio, né, quando é necessário. A gente tem a questão da participação da comunidade na formação dos planos de manejo. Nós temos uma série de divulgação de informação dessas... eu vou falar informação 2 vezes e ia ficar feio, né? De divulgação das informações colhidas dentro das nossas unidades e deixando isso público, que a gente preocupa muito com essa questão da ciência aberta, da comunidade saber o que está acontecendo. Com relação aos nossos levantamentos de entrega de animais silvestres, como que está como esses animais silvestres estão chegando para a gente, até pelo processo de sensibilização também. Isso daqui, gente, é um projeto muito legal. Esse daqui é um passaporte de aves, tá? Aqui embaixo está mostrando ele sendo entregue. Esse passaporte de aves tem categorias das aves, né? As mais comuns, as raras, endêmicas. E o que acontece? A gente viu uma mudança no comportamento das pessoas. Antigamente, quando a gente falava os passarinheiros, eles eram aquelas pessoas que iam para dentro da mata e capturavam as aves, né? Hoje não. Hoje os passarinheiros são aqueles que vão para dentro da mata poder admirar aquelas espécies em vida livre. E aí, o que acontece com isso? Eles começam a entender o canto, né? Começam a registrar essas espécies. E aí, dentro do passaporte de aves, eles vão fazendo esse registro, e isso é devolvido para o parque. Nesse caso aqui é o Parque do Limoeiro, tá? A Mata do Limoeiro, lá em Itabira. E aí, as fotos é isso, do pessoal fazendo a observação e devolvendo essa informação. Aí tem um pesquisador que ele é vinculado ao parque, que ele copila esses dados, né, e depois transforma em dados científicos. Mas é muito legal, porque aí você tem a data, onde que ele foi visto dentro da mata, e estimula o quê? Porque esses passarinheiros, como eles estão envolvidos no processo, eles são os maiores atores da conservação. Eles não querem aqueles que estão capturando, eles vão contra, né? Então, houve uma mudança de comportamento, e, nesse processo, a comunidade está ali gerando dados sobre o que está acontecendo dentro da unidade. E por que a gente entende a necessidade desse envolvimento direto da comunidade? A gente só consegue, de fato, mudar um comportamento quando a pessoa desenvolve esse sentimento de pertencimento. Ele pertence ao local. Ele precisa cuidar do local. Então, quando a gente consegue o envolvimento da comunidade e desenvolve esse sentimento de pertencimento, os projetos eles têm sucesso. Quando a comunidade ela não é envolvida, fica muito restrito, o projeto ele morre rápido. Então, o nosso objetivo, quando a gente fala da participação da comunidade, é isso. É gerar esse sentimento de pertencimento, de forma que aquilo que é um dever do poder público, ele, de fato, ele seja alcançado à comunidade, né? Que é quem precisa receber esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a ideia aqui é isso. Em todas as instâncias, a gente desenvolver para que esse sentimento de pertencimento ele realmente aconteça e a gente tenha retorno dos nossos projetos. E aí, quem ganha, no caso, o meio ambiente, a gente diretamente também, né? Então, é isso, tá? O meu contato aí. Quem precisar, eu estou à disposição. Passa mais um slide. Muito obrigado, Ariane. Acho que já nos vai trazendo uma junção, pensar que nós vamos ter uma oficina logo depois daqui para discutir ideias e dúvidas e provocações, né? Quer dizer,
como a sua fala, as suas experiências, elas unem isso, né? Quer dizer, as pessoas participarem, fazerem a ciência cidadã. Por que eu sou um cidadão que quero estar junto da ciência? Onde que a gente pode mudar sentimentos, pertencimento, e unir isso com um nosso papel nosso de cidadão, que, inclusive, nós votamos. Então, nós também temos que dialogar com o poder público e entender onde é que estão as políticas públicas que retornam para o bem-estar e como que o que eu estou fazendo pode chegar lá. E conhecer essa visão de que é isso. Está no decreto, né? É papel. Quer dizer, como é que a gente agora fortalece essas pontas, né, de que esse ciclo vá se fechando? Como é que as políticas públicas podem chegar a ser influenciadas pelos dados da ciência cidadã, pela mudança de comportamento do passarinheiro? Acho que esse ciclo é muito o que a gente quer pensar hoje. Então, muito obrigado. E acho que você trouxe um outro ponto essencial. Eu estava anotando aqui, eu não estou no WhatsApp, não, mas estou anotando. Era a questão da comunicação. Né? Porque também, olha isso, você mesmo mencionou logo no início da sua fala, puxa, você foi descobrir porque tinha uma estagiária que sabia. Quer dizer, como é que a gente fortalece a parceria, que é a discussão de amanhã, inclusive à tarde, mas a comunicação entre os setores para que a engrenagem flua melhor. Então, muito, muito obrigado. E aí, com isso, isso posto, a gente passa para o próximo momento de ouvindo também das experiências aí vindo da Secretaria de Meio Ambiente, né, Recursos Hídricos, do Espírito Santo, para também entender a partir dessas experiências. Então, eu queria demais aí agradecer a Fabiana Cruz, Thaís Volpe, elas vão dividir esse momento entre elas, e obrigado. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou Fabiana Cruz. Eu sou subsecretária de Estado de Biodiversidade e Áreas Protegidas. Então, essa é a Thaís Volpe, ela é gerente de Biodiversidade e Biotecnologia. A gente está representando a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEAMA, do Espírito Santo. Não sei se tem muitas pessoas do Espírito Santo aqui, mas estou vendo alguns colegas aqui da academia que a gente já trabalhou juntos. E antes de falar um pouco ter a nossa fala, eu acho que é importante a gente dizer da reestruturação da SEAMA recentemente. Então, em março, final de março, início de abril, final de março, né, Tatá? Foi publicado o decreto que alterou a estrutura da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, a gente, nessa gestão, tem colocado muitas pessoas realmente capacitadas tecnicamente para fazer a política pública, a proposição de políticas públicas do meio ambiente. E eu acho que foi muito pertinente o convite do Ronaldo e de toda a equipe aqui para a gente participar, porque a gente está num momento embrionário mesmo dos projetos, do que a gente vai conseguir fazer daqui para frente para a conservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável dentro do nosso Estado. Então, obrigada, Ronaldo, pela oportunidade, Andressa também. E é isso. E assim, o que a gente veio, o nosso papel aqui é realmente falar como nós, como órgão ambiental do Espírito Santo, conseguimos trabalhar todos os atores da sociedade, né, inclusive a comunidade que vai dar subsídios para a gente na tomada para a execução da política pública mesmo, na tomada de decisão. Então, calma aí, como é que faz aqui? Mais para frente. Então, é isso. Daqui é só tem no final também, mas nosso e-mail, quem quiser também no final pegar, fique à vontade. Esse daqui, então, vamos lá. E aqui a gente colocou mais para introduzir mesmo, vocês já estão cansados de saber, estão aqui dentro do evento que está discutindo isso, a ciência cidadã. Então, a gente tem a participação pública, a conexão com as comunidades, a contribuição científica da academia, e aí de que forma a gente, tudo isso junta, né, para a gente formar realmente a ciência cidadã, que é diferente da educação ambiental, né, gente? Ciência cidadã, a gente usar o conhecimento mesmo da sociedade, da comunidade, no auxílio da formação da ciência. Tá, se eu esquecer de alguma coisa, você fala, pode. E aí tem diferença, né? A informação e conhecimento. O conhecimento, a gente linka todas as informações de todos os atores na formação de conhecimento mesmo, na construção do conhecimento. Então, o objetivo da ciência cidadã é democratizar a construção do conhecimento
objetivando a melhoria da vida das pessoas e o uso sustentável dos recursos hídricos, no caso, né, para o nosso, dentro do órgão estadual. E aí, então, o que ela promove, a ciência cidadã, do ponto de vista do órgão estadual? Maior engajamento da sociedade, então a gente tem o envolvimento da sociedade como um todo. Eles atuam também como sentinelas da conservação, então a comunidade que está lá na rotina do dia a dia, então eles vão ser os primeiros a observar algum padrão diferente do ecossistema, de uma espécie específica, e passar esse conhecimento para a gente realmente ter essa tomada de decisão. Promove a educação científica da sociedade, e nós conseguimos mapear melhor as prioridades para a gente conseguir investir energia e esforço naquele determinado projeto. Então, a gente aumenta o conhecimento científico, a cobertura das ações, e nossa função é conectar e democratizar a ciência como um todo. Então, a gente faz a mediação do conflito de interesses entre diferentes atores da sociedade. A gente faz reunião e conversa com prefeitura, com diferentes secretarias de Estado, com comunidade, com escolas, com academia no geral. Então, o papel do órgão estadual seria esse, de juntar todos esses conhecimentos, fazer o balanço, né, e ver de que forma que a gente consegue auxiliar a comunidade para o bem comum. Então, a gente concilia e decide, né? A gente não só escolhe sem nenhum critério, a gente tem o papel realmente de fazer essa interlocução entre os diferentes atores da sociedade. Então, de fato, equilibrar os pratos, é a nossa função como órgão estadual. E aí eu acho muito importante que a gente esteja aqui, assim, o convite foi feito para a gente aproximar quem realmente, de fato, faz as políticas públicas com a academia, com as pessoas que estão lá fazendo o conhecimento. Então, muito importante que a gente esteja aqui e que isso seja cada vez mais algo corriqueiro, né, que seja realmente feito, para a gente conseguir ter contato com a ciência que está sendo produzida. Então, só para resumir, o que seria, né, a nossa função? É conectar, articular e conciliar todos os atores em prol do desenvolvimento sustentável. A gente tem muito essa visão de realmente não só, como a Ariane, né, falou, da gente conservar um ecossistema ou uma espécie. A gente tem a função também de tornar aquilo sustentável e útil, né, de fato, para as comunidades do entorno também, né, que as pessoas que sejam, de fato, ativos econômicos e não passivos, né, assim, que a pessoa tenha prejuízos em ter aquela área. A gente considera que as pessoas utilizando o ecossistema, o recurso, ela consiga preservar e valorizar aquilo, já que ela utiliza aquilo como para sobrevivência, enfim. E é isso. Então, a gente linka sociedade civil através do conhecimento tradicional e monitoramento da biodiversidade. Isso daí está muito linkado com a questão da ciência cidadã, né, de passar para a gente esse conhecimento. A gente trabalha também com a comunidade científica, com os educadores, através da difusão do conhecimento, e aí retornar para a sociedade o que é produzido, com os empreendedores, que a gente trabalha o desenvolvimento econômico sustentável, e com o legislativo e executivo, e com relação às demandas, né, de formulação das demandas. E é isso. Aí agora a Tatá vai apresentar quais os projetos que a gente tem feito, que esbarra muito com ciência cidadã, e qual é o potencial e desafios para fazer mais projetos de ciência cidadã dentro do Espírito Santo. Obrigada. Bem, então, quais são os desafios de nós, como gestores públicos, na tomada de decisões, né? Basicamente, é um conhecimento holístico das demandas sociais. E aí, esse equilíbrio dos pratos é justamente para deixar todos em pé, né? Então, na verdade, a gente
precisa do respaldo técnico, então todo conhecimento científico ele é muito importante para a tomada de decisões, mas as decisões elas não podem ser de cima para baixo. Então, as pessoas que estão diretamente envolvidas, elas têm o conhecimento da própria realidade e, muitas vezes, ela tem o conhecimento até mesmo da dinâmica da biodiversidade onde elas estão inseridas, né? Então, aqui é um exemplo de um dos processos que a gente tem articulado. Então, foi elaborada a lista de espécies ameaçadas do Espírito Santo recentemente. O governo do estado publicou essa lista, só que existem os conflitos do ponto de vista dos pescadores, porque a lista engloba espécies criticamente ameaçadas como o peruá, e ele tem um grande apelo, inclusive, cultural, né? Então, assim, é a nossa identidade cultural, a muqueca, o peruá. Então, assim, a gente tem que conciliar esses diferentes interesses que, muitas vezes, são divergentes. Então, como a gente promove isso, né? Uma das nossas principais estratégias é a convocação de grupos de trabalho, né, que quem já tem intimidade chama de GT. Aí. Os GTs, basicamente, englobam os diferentes atores envolvidos, né, nessas decisões, então, comunidades, cientistas, gestores, para tomar uma decisão um pouco mais democrática e tentando ser o mais justo possível, né, e não excluindo nenhum dos atores na tomada de decisão, né, até porque envolve mesmo diretamente a vida das pessoas, e aí a gente, como gestor público, também tem que buscar alternativas viáveis de como não acabar com a subsistência da população que é pesqueira através de uma decisão unidirecional de cima para baixo. Uma outra iniciativa que é bem característica de ciência cidadã, que a gente desenvolve no Estado, é para a decisão do período de andada do caranguejo-sá, para que a gente consiga, então, publicar o período de defeso. Envolvem muitos atores, né, porque a comunidade científica ela vai dar essa informação técnica dos parâmetros que a gente precisa levar em consideração para estimar o período de andada do caranguejo. Então, eles vão dar o respaldo. Olha, existe uma influência de maré, de lua, salinidade, chuvas, e isso foi desenvolvido pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Eles desenvolveram um aplicativo que tem uma estimativa com alta precisão, e os catadores alimentam esse dado com base nas observações da andada que eles têm observado. Por que aumentar a precisão da estimativa reprodutiva é importante? Uma, para a conservação da própria espécie, né, para que ela não seja sobreexplorada quando ela está no período de andada, e outra, para não prejudicar a economia também dos catadores. Pelo seguinte, você faz uma decisão de que os animais eles estão fazendo uma andada num período, com base nas estimativas técnicas, e aí o animal não está fazendo a andada, só que eles estão proibidos de catar os organismos. Então, eles vão ter esse prejuízo econômico sem que os animais estejam realmente no período reprodutivo mesmo. Então, precisar esse período de andada é importante. Quem fornece isso são os dados técnicos científicos, que são alimentados pela comunidade, que retroalimenta essas informações. Então, isso é muito interessante. A gente está em processo de consolidação de cooperação técnica, né, com a universidade para estar usufruindo desse dado de uma maneira mais formalizada. E aí, uma outra que eu acho que já tem essa discussão, eu acho que é um ponto comum da discussão de todo mundo, é a importância do monitoramento da biodiversidade, né? Como que isso é importante do ponto de vista de políticas públicas? Se você vai fazer qualquer empreendimento, seja estrada, qualquer coisa, você tem que saber o que pode estar em risco quando um determinado empreendimento vai ser feito na região. Se você não tem o mapeamento da biodiversidade, você pode tudo ali, né? Porque
é importante você ter esse mapeamento prévio para você entender o tipo de intervenção e como isso vai ser feito e se vai ser feito na região, né? Então, a gente toma decisões um pouco mais estratégicas e inteligentes com base nesse monitoramento, que também pode ser alimentado pela própria população. Já tem até no livrinho que vocês têm aí, da população estar registrando a biodiversidade no iNaturalist, enfim, tem várias formas. E o desafio hoje da gestão pública é unificar todas essas informações de distribuição da diversidade num único local, né? Então, a gente já tem o GBIF, o CBR, e a gente já tem uma movimentação do governo do Estado de fazer uma plataforma que também alimente todos os dados de licenciamento, a princípio estaduais. O desafio também é incluir os municipais, para que ele alimente os bancos, esses outros bancos de dados, e a gente aumente essas frentes de registro e ações para que a gente tenha um maior alcance, né? E essas informações não fiquem soltas, porque, para a gestão pública, entendam, é importante que as coisas estejam num lugar, porque é difícil buscar, muitas vezes, essas informações que estão soltas, né? E aí, o que a gente tinha pensado em falar quanto aos desafios da gestão pública. Do ponto de vista da sociedade civil, é uma articulação com a sociedade civil organizada. Então, representantes da sociedade civil que tenham voz e que se façam, e que tenham uma organização, uma articulação com a comunidade, e essas lideranças da comunidade mesmo, né? Do ponto de vista científico, muitas vezes é o próprio acesso da ciência. Já tem um movimento Open Science, mas ainda, além do desafio de você poder acessar todos os artigos, entendam que, às vezes, para o próprio cientista é difícil conhecer todos os artigos da sua área. Você imagina um gestor público entender os artigos das áreas de todo mundo. Vamos supor, da nossa subsecretaria, que é de biodiversidade. Beira o campo do impossível, né? Então, assim, já existe até um movimento de que a própria academia, as universidades, elas têm uma articulação e uma organização mesmo, uma representação que faça essa interlocução com a gestão pública, para apresentar os dados, as inovações que possam ser aplicadas na gestão pública. Isso é importante, e às vezes, uma provocação um pouco que a gente faz, até a Ariane falou mesmo, né, que vocês também têm que nos procurar para mostrar, olha, eu tenho uma grande descoberta que poderia ser aplicada. Então, a gente já tem feito muitas reuniões com pessoas que a gente vai até fazer cooperação técnica de monitoramento pesqueiro. Então, assim, existe esse conflito com a pesca. Como que eu posso falar para o pescador que, se ele estiver sobreexplorando o recurso, a profissão dele está em risco? Então, eu preciso do respaldo técnico para falar, olha, nessa estimativa aqui, os estoques eles vão se esgotar dessa espécie em tanto tempo. Então, eu preciso desse monitoramento, e eu preciso saber que isso é possível de ser feito, como isso é feito. A gente já tem feito um movimento de cooperação técnica nesse sentido, com a Labpesca PMAP do CEUNES, né, que tem feito esse trabalho. A gente ainda está articulando um pouco isso, né? E comuniquem, no nosso caso, né, comuniquem com o Espírito Santo, mas vocês podem comunicar com o Espírito Santo, mas comuniquem com o Estado do Espírito Santo também as suas inovações, o que isso pode ser aplicado do ponto de vista de gestão pública, né? E só para entender que tudo isso se retroalimenta, porque existe uma conexão das informações. Se tudo é desenvolvido paralelamente, cada um vai estar catequizando convertido, sabe? Se a gente só comunica para os nossos pares, a gente só vai estar catequizando convertido mesmo. A ideia é que todo mundo saiba um pouco o que todo mundo está fazendo, e, embora tenham esses conflitos de interesse, claro, né, existe o apelo da conservação, e aí quem é mais conservacionista vai puxar para o próprio lado, existe o apelo econômico, então quem subsiste daquilo vai puxar para o próprio lado. A gestão pública ela está um pouco nessa interlocução, mas
a gente também, como cientista, vê um desafio também de entender e ter esse olhar um pouco local, né, da realidade das pessoas, e muitas vezes uma decisão unidirecional pode afetar a vida das pessoas, e isso também tem que ser ponderado. Eu acho que também é o papel da gestão pública fazer isso. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Fabiana, Thaís, muito obrigado também, né? É muito legal ver esses momentos e como as falas vão se somando, isso vai construindo, né? Quer dizer, a gente volta a ouvir, a partir da fala de vocês, a importância da comunicação, da integração, de unir diferentes setores. É muito importante destacar a riqueza que a gente tem nesse evento, nesse auditório, ao longo de todos os dias, né? Porque nós temos muitos setores da sociedade aqui envolvidos exatamente para a gente poder buscar isso junto, né? Surge a questão da biodiversidade, mas do que a gente chama os serviços ecossistêmicos, né? Do que a gente realmente, de como essa biodiversidade, qual o papel dela nessa relação com o ser humano. E algo que a Fabiana trouxe lá do início, e que liga muito com o momento que a Natália falou ontem na primeira apresentação, que é essa coprodução do momento. Então, é desde o início dos processos estarmos construindo juntos. E olha que interessante, eu vou destacar algo que a Natália destacou ontem. Ela tinha um slide que tinha ali os vários processos, né? A ciência cidadã colaborativa, construtiva, e a gente está muito acostumado ainda a pensar que a ciência cidadã é só quando a gente engaja com a sociedade coletando os dados, e não é. A gente pode, assim, o cientista cidadão pode ser aquele que ajuda a desenhar a pergunta científica junto com gestores e acadêmicos que precisa ser desenvolvida. E quem vai desenvolver, eventualmente, é o cientista. Mas a pergunta foi desenhada em conjunto. Isto é ciência cidadã na etapa de desenho da pergunta. Ou pode ser na etapa de análise do dado. Então, não é necessariamente a gente vincular sempre que o cientista cidadão é aquele que está no campo coletando os dados. Isso é muito importante. Nós vimos ontem vários relatos de como isso, inclusive, mudam a vida das pessoas. Me lembro o João mostrando o sapinho na cozinha da pessoa. Quer dizer, isso traz conexões. Mas, talvez, dentro de órgãos de governança, ele vai estar muito mais nesse momento do pensar a ideia ou de analisar o dado. E isto é ciência cidadã, tem como ser construído desta forma. Então, muito obrigado por trazerem esse ponto. Isso, e lembrar que é isso, né? É inclusive o diálogo dos conhecimentos, porque não é só o conhecimento científico, é a integração com o conhecimento tradicional, o conhecimento dos povos originários, que inclusive a gente vai passar amanhã também. Quer dizer, a ciência ela é, né, um teste de perguntas, mas tem outros sistemas de conhecimento. Obrigado por trazer isso também, Ariane. E aí, se nós estamos falando de integração, de comunicação, de tudo, e a gente falou até esse momento de um ponto de vista geográfico, né? Foi olhando a Foz, ou o ICMBio como órgão geral, foi olhando por uma visão do Estado. Nós vamos ter agora um olhar que, assim, as águas nos unem, né? Para as águas, sejam elas... Eu já vou mexer. Sejam elas água doce ou marinha, não tem limite geográfico, né? Não tem uma barreira. E aí, para isso, a gente entender os nossos corpos hídricos e as bacias hidrográficas. Então, muito obrigado, Flamínio, por poder trazer essa visão agora dentro do comitê de bacia, né? Quer dizer, como que a gente tem esse processo? Oi. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, agradecer e justificar, né? Agradecer a Unisco, né? A Univale, e a Fundação Renova, na pessoa da Mina, na pessoa da Vera, o Ronaldo, o Hernani, professor Hernani, que é grande parceiro nosso, acho que não está aqui hoje, não, ainda está em sala de aula. A gente, por essa parceria que a gente tem, né, com o programa Ciência Cidadã, no programa de monitoramento hídrico participativo, é uma grande honra estar esse programa, né, é um programa, né, de caráter científico, na sua pureza mesmo, né, na raiz mesmo. A gente tem a maior honra de estar participando disso. Né, e dizer, né, como é que a gente vai tratar de melhorar a quantidade e a qualidade das águas se a gente não estiver caminhando com a ciência ao lado. Né? Então, até
fazendo aí. Ontem a gente estava voltando, né, de Brasília para cá, e eu estava com o Senise Rocha, que é do Comitê do Manhuaçu, e ele relatando para mim que teve o Fórum Mineiro de Comitês de Bacia na cidade de Caxambu. Foram tratar das águas termais e das águas subterrâneas, e teve um professor lá que fez uma palestra e falando como a água era importante nas doenças nos povos antigos, que a água ia para tratar doenças, né? Assim, comumente, né? As águas termais, a pessoa tinha doença de pele e recomendava tomar banho 2, 3 vezes por semana. Nós que temos o hábito de tomar banho, sabe da importância da água na nossa vida, mas a água era para tratar doenças mesmo. As águas termais não precisam nem falar, né? Mas pedir desculpa pelo atraso também, né? Eu cheguei dormi em Patinhos à noite e deu tempo de chegar, graças a Deus. Mas, dando uma contextualizada rápida, né? Nós somos o Comitê de Bacia, né, do Doce, é um comitê federal, e nós trabalhamos de forma integrada com os comitês estaduais, né? Nós somos mais 10 comitês estaduais, 6 na porção mineira e 4 na porção capixaba. E a gente tem um comitê de integração. A gente vê a bacia como um todo, né? São 224 municípios, 200 em Minas Gerais e 24 no Espírito Santo. E até uma crítica que a gente faz ao TETAC, né? Que ele vê a bacia só na calha, e a gente faz uma governança nos 224, vê a bacia como um território de integração, de gestão, né, para que a gente possa gerir desde as nascentes lá do Alto do Piracicaba, do Piranga, da região de Santo Antônio, né, do Manhuaçu, e a gente vê como, né, forma de integração, de trabalhar de forma integrada no planejamento, na gestão mesmo do recurso hídrico. Então, a gente faz isso, né, e aí a gente é um comitê que já temos 20 anos de existência, o Piracicaba um pouco mais, que é o comitê mais antigo, mas a gente já tem 20 anos de existência, trabalhando com os instrumentos de gestão, né? E a gente gosta de 2 fatos relevantes aí, que em 2010 a gente faz o plano de bacia, né, integrado, né, um plano único, né, da bacia, tratando das suas especialidades. O Piracicaba, o Manhuaçu, o Piranga tem suas demandas, né, regionais, mas a gente trabalha isso também de forma integrada. E aí a gente faz o plano, e o grande divisor aí, que foi a implementação da cobrança do uso da água, né? E aí, como primeira entrega que a gente entrega os planos municipais de saneamento básico para os municípios, que é uma demanda da lei da universalização do saneamento. Então, a gente faz um trabalho, a gente contrata empresas para ajudar suporte para os municípios, né? 165 planos, né? 163 em Minas e 2 no Espírito Santo. E aí a gente, né, dá toda essa condição, trabalhando nos 4 eixos, né? Água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Então, hoje, os municípios, todos têm seus planos municipais. Logo, nós tivemos o rompimento da barragem, não só por rompimento da barragem, mas uma série de eventos internos e externos que nos deixou um momento instável. Mas o grande divisor de água foi um acórdão do TCU em 2018, em que a gente, no acórdão, rezava uma série de medidas para que a gente pudesse adequar toda a lei de 9433, que é uma lei, gente, que todos precisam conhecer. É uma lei que acho que veio para ficar, primeiro, né, porque já é de 96, eu acho que é de 96 ou 97, me fale aqui, mas que ela dá um sentido do seguinte, de trabalhar a bacia no território, né? Nós somos 800 conselheiros, gente, trabalhando no tripartite, né, que é a sociedade civil organizada, aí a gente fala de ONGs, fala da universidade, a Univale aqui tem cadeira tanto no CBH Doce como no CBH Sossuí, né? As universidades, hoje nós temos a Universidade Federal de Viçosa, que está no Comitê do Piranga, a UFOP, a UENG, que está no Comitê do Piracicaba. Então, a gente traz as universidades para dentro dessa discussão, que é muito importante. E fora a sociedade civil organizada, né, que está lá no território, está vivenciando os problemas do território. As prefeituras, as prefeituras, os governos do Estado, do Minas e Espírito Santo, e a União. E os usuários, é quem paga a conta, os grandes usuários, vamos dizer assim, né, que são as mineradoras, as siderúrgicas, a silvicultura. Então, é eles que pagam a conta. Quem me dera que se essa conta desse para fazer tudo, mas não dá. O nosso plano, o dinheiro que a gente arrecada não atende nem 10% das nossas necessidades. Agora nós estamos trabalhando, e nesse acordo do TCU, ele
ele pedia que a gente fizesse uma revisão do plano e o enquadramento dos corpos d'água. O que é um enquadramento, né? É a bacia que temos e a bacia que queremos para o futuro. Então, o enquadramento foi um desafio que nós estamos fazendo agora, nós estamos fazendo essa revisão de plano e o enquadramento. Esse trabalho todo é coordenado pela Agência Nacional de Águas e a gente finda esse processo agora em outubro. Né? Graças a Deus, era até para terminar em julho. Mas, como eu disse, o enquadramento foi um desafio. A gente teve a revés de algumas bacias que precisou dessa dilação de prazo e que a gente está findando isso e traz o plano para um plano factível, um plano pé no chão. Tá? E a gente está hoje trabalhando isso para a gente poder fazer as ações, né, que está ali no plano. E isso hoje, né, a gente tem hoje uma nova realidade de agências, né? Hoje, desde 2021, a gente já trabalha uma realidade que a gente já está fazendo ações efetivas com os municípios. Né? Vou ressaltar alguns programas nossos que a gente está tocando. Né? Nós temos hoje um programa demonstrativo que a gente combate a perdas em sistemas de tratamento de água. São 5 projetos demonstrativos com inteligência artificial em parceria com o Polo Tecnológico de São José dos Campos. Né? A gente vai usar a inteligência artificial, até aqui o município de João Monlevade foi contemplado, o município de Manhuaçu também foi contemplado com esse programa. Estamos trabalhando muito com segurança hídrica também, com o programa de segurança hídrica, que a gente tem visto hoje. Né? A história nos mostra, né, que cada ano que passa, o IGAN tem editados decretos de restrição de uso, né, que traz aí uma insegurança. Então, a gente está trabalhando com a segurança hídrica, né? Outra coisa que a gente está trabalhando também com projetos, porque nos planos municipais de saneamento a gente viu que o grande gargalo, nós estamos numa bacia em que 80% dos municípios são municípios com menos de 20 mil habitantes. São municípios que não têm uma estrutura. Né? A história do cobertor curto, se trazer uma ação para o município fazer, ele vai deixar de fazer alguma coisa para poder nos atender e muitas vezes nem consegue atender. Então, a gente está até uma ação, assim, uma coisa que a gente está fazendo é pegando na mão do município. Desde a hora que ele faz a habilitação no edital, até na execução, para obras, hoje, a gente está entregando tudo. Até a RT, o município só vai licitar e a gente acompanha. Para obras, a gente, por exemplo, para estações de esgotamento sanitário, a gente quer fazer a operação assistida até por 4 anos, para capacitar esses funcionários de prefeitura. Né? Então, a gente está dando a mão a essas prefeituras para ajudar a executar. Né? Aí esse projeto é o Rio Vivo, né? E aí eu já até agradeço o IEF pela parceria que a gente tem no Rio Vivo, que é a menina dos olhos dos comitês, que é um programa, né, que são três programas num só, né, que é o cercamento de nascentes, controle de sedimentos, que são as barraginhas, as caixas secas, e saneamento rural. Esse programa, ao longo do tempo, tende a ser o maior programa hidroambiental do Brasil. A gente vai trabalhar saneamento rural como nunca se trabalhou no país. Então, a gente quer levar saneamento rural para as comunidades, que a gente quer ver as comunidades atendidas, né? E esse programa, né, ele iniciou em 2020, a gente tem feito conseguido hoje, né? Apesar que tem outras bacias. No Espírito Santo, por exemplo, vai acontecer esses dias a licitação para a empresa que vai fazer no Espírito Santo. Mas a gente hoje já consegue cercar 120 nascentes, que é a primeira fase do projeto, nós estamos cercando 120 nascentes. Né? E o outro, esse também tem muito ligado à questão da ciência, é um programa do Siga Doce. Né? Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu não trouxe apresentação não, mas está no nosso site, é www.cbhdoce, o CBH Afluentes também tem seu site, .org.br, está tudo no nosso site lá, tá? Então, o Siga Doce é um programa, né, interessantíssimo, né? A gente é no arquivo GIS, né? Nós hoje já estamos na 2ª versão, ele está com 400 camadas de informação, ele não tem, inclusive a gente já até conversa com a Fundação Renova, para que seja um repositório, porque está sendo produzido muita informação, né, na Bacia do Doce, e a gente está trabalhando isso porque a gente vai perenizar, ficar para o resto da vida, né? E aí que seja aí tudo que está sendo produzido ter
no Siga Doce, né, esse repositório de informações. Então, a gente tem esse trabalho, né, feito aí, essas entregas, tem muita coisa para vir. Né? Nós estamos fazendo hoje investimentos na ordem de 125 milhões por ano em toda a bacia. A gente, nessa revisão do plano, é bom até frisar aqui que o Estado do Espírito Santo assume compromissos de implementar a cobrança. Né? A gente ainda quer entrar no Espírito Santo e fazer tudo que a gente está fazendo aqui em Minas Gerais, a gente quer fazer no Espírito Santo. Então, no plano, o governo do Estado do Espírito Santo assume compromissos de implementar a cobrança até 2025. Então, a gente está caminhando, né? E esse projeto é um diferencial que a gente tem na agência, chama-se Escola de Projetos. A Escola de Projetos é uma parceria com as universidades. A Univale aqui é parceira, a Universidade Federal de Viçosa é parceira, a UFOP é parceira também na Escola de Projetos, e a Unifei Polo Itabira, que lá tem um Prof. Água da Ana, né, que é parceira também nesse projeto. Então, essa Escola de Projetos, nessa primeira fase, ela nos atende internamente, para que a gente consiga cumprir as nossas metas de desembolso. A gente tem metas de desembolso para fazer, então ela nos ajuda a pegar na mão do município, né? A gente pega os alunos aí dessas universidades que estão em processo final de formação e a gente leva ele como estágio, aprender fazendo. Eles vão fazer lá com a gente, com acompanhamento dos nossos engenheiros que a gente tem aqui na nossa agência, a AG12, que é aqui em Governador Valadares. Nossa sede fica ali atrás da prefeitura do município. E aí, na segunda fase, que acho que a gente avança muito, que é monitoramento das nossas ações. Qual que é os ganhos? A gente quer monitorar as nossas ações para ver qual que é os ganhos. Naquela vazão daquele córrego ali, o que melhorou com o cercamento, né? Qual que melhorou a qualidade com o saneamento rural, o que a gente tem de ganhos nisso, para que a gente possa, né, aprimorar ou então consertar rumos. Então, a Escola de Projetos para nós é fundamental, que é essa parceria com a academia. E eu não poderia deixar de falar, né, essa parceria exitosa que nós temos no programa, né, de monitoramento hídrico participativo. É a questão que eu já ouvi aqui dos colegas aqui, a questão do pertencimento, né? Quando a Unesco entra em contato com a gente, na pessoa do Glauco, né, que nos deixou, né, Vera? Mas a Vera também, a Mirna também, que foi importantíssimo nesse processo, que a gente começa a conversar e aí a gente busca 3 comunidades nessa primeira fase para poder trabalhar, né? A gente consegue uma comunidade em Linhares, uma em Amorés e a outra lá em Cavagrande, que é no entorno do Parque Estadual do Rio Doce. E o que chamou a atenção, né, que a gente viu que a comunidade veio para participar. Não ficou bitolado só naquela bolsa, né, que se paga, né, mas veio comunidade. Acho que foi em Amorés, tinha um senhor de 70 e poucos anos fazendo, né, Vera? Isso aí é a questão do pertencimento. A pessoa da comunidade exercendo a sua cidadania, mas com um olhar científico, que pode identificar a água pelo olhar, pelo cheiro. Essa é a primeira percepção que tem. Se ele pode, o boi que está ali pode beber daquela água. Se ele pode aguar a hortaliça, você pode pular na água para divertir. Então, esse programa, para a gente, é muito exitoso. Eu falo ele com orgulho, eu chego até a arrepiar, porque é isso que a gente quer ver, a comunidades participando do processo, né? E essa segunda fase, né, que temos aí, eu tenho aqui a sala cheia de amigos, né, de comitês. Eu queria até que levantasse dessa palma desses abnegados que estão aí nos comitês de bacia, que estão aqui aí, né, que são aí abnegados, que estão aí, que trabalham com a gente voluntariamente, que fazem diferença, gente. São 800 conselheiros. Gostaria de homenagear o Tim Krenak, né, que desde quando eu cheguei no sistema, é um amigo que eu conquistei aí, o Tim Krenak, que é da comunidade dos Krenaks aqui na Bacia do Doce. Então, é com muito orgulho que a gente participa dessas experiências exitosas, né? A Vera e a Flaviana, que fazem a diferença também. Se eu não viesse aqui hoje, gente, esse final de semana, a Vera me tirava do testamento dela, tá? Mas é com orgulho, viu, Vera? Eu fiz de tudo para estar vindo aqui. Mas é isso que a gente fala, que a gente tem que disseminar as grandes parcerias,
as experiências exitosas, e a gente está muito orgulhoso, feliz de estar aqui hoje falando dessas experiências nossas. Obrigado, Ronaldo, e estamos aí. Obrigado. Muito obrigado, Flamínio, e obrigado, porque acho que é isso, né? O CBH ele tem um papel central dessa união, e alguns pontos que você falou que me marcaram primeiro, essa relação com as prefeituras, né? Porque a gente veio falando em nível de unidade ou geral, em nível de Estado, mas o CBH ele interage diretamente com as prefeituras, então também é um espaço porque a gente tem que pensar muito como é que a gente une o local, o regional, o nacional, pensando como Unesco, o intergovernamental, né? Nós temos agendas da década da restauração dos ecossistemas. Então, assim, quer dizer, como que a década da restauração do ecossistema está conversando com o que o ICMBio está fazendo e passa pelas políticas do Estado, chega no município, porque é aqui que é ali no município que vai tomar vida essas ações, né? E o CBH ele ajuda nessa capilarização e nessa relação com as instituições locais e regionais, como você mencionou, as universidades, né, o curso de formação, quer dizer, esses são espaços muito propícios para a gente pensar essa questão da ciência cidadã. Então, perfeito, muito obrigado e parabéns, né, a você e a todos os colegas do CBH Doce e de todos os CBHs, né, Brasil afora, que ajudam a fazer essa diferença. Bom, isso posto, a gente está ali em cima do tempo, foi uma mesa muito rica, mas acho que a gente também não pode deixar de pensar, abrir para pelo menos assim 2 perguntas. A gente não vai poder ter mais, a gente faz como foi ontem. Teríamos alguma pergunta? A gente poderia selecionar 2, faz ao mesmo tempo e já faz uma rodada com os colegas aqui. Eu tenho uma provocação final também para fazer. Alguém? Então, Vera, alguém mais? Não, então a gente tem uma perguntinha da Vera, eu somo a minha, e aí a gente segue. Obrigada. Parabéns à banca. Aprendi muito hoje. Agradeço ao Flamínio. É que o Flamínio foge, viu, gente? Tem que tomar cuidado com ele. Tá? Mas, graças a Deus, ele está aqui com a gente hoje. Isso é muito bom. Eu só queria falar para o Antônio que a gente está lá em Regência, fazendo monitoramento participativo. Tá? Inicialmente com a comunidade e agora com o CBH Doce, as bacias do CBH Capixaba. A gente faz... Em 2002, a gente esteve com a comunidade de Regência, vários alunos, pessoal da comunidade. E agora, em 2023, a gente está lá com o pessoal do CBH Doce, Capixaba, da região de Portões, por ali. Com a Poliana... A gente está lá. E o ano passado a gente fez a nossa formatura lá no CMBio. Foi muito bacana. Foi lá que o Flamínio fugiu. Tá? Deixa eu só fazer, eu cometi uma gafe enorme. Eu não poderia deixar de falar de uma experiência que a ciência está ligada diretamente, né? Eu participei, meu parceiro está aqui, né? De expedição, os parceiros estão ali, né? Que é o Geraldo Magela, que está participando do curso agora, né? Foi a Expedição Piracicaba, né? Que agora a gente fez a entrega, né? Foi uma parceria com a Unifei, né? Que a gente levantou todos os índices de qualidade da água, fizemos um trabalho inédito aí com o laboratório da UFOP, que é os microcontaminantes, que são os novos compostos, né? Fármacos, microplástico. Nós fizemos todo esse levantamento com essas 2 parcerias. A parceria mesmo foi feita com a Unifei, mas a UFOP entrou, vamos fazer os 45 minutos para a gente poder fazer esse levantamento dos microcontaminantes. E foi um diferencial para a bacia, né? Agora a gente lançou o livro lá no seminário de inovação do Prof. Água, lá em Brasília, semana passada. Os livros, a agência está licitando para poder fazer ele em maior volume, né? Mas acho que já está nas plataformas digitais, né, Dindão? Já está nas plataformas digitais, e depois a gente até divulga isso nas plataformas digitais, mas é um livro que traz muita informação da bacia do Piracicaba. É uma bacia
que eles costumam até falar aí que é o Primo Rico, né? É onde tem a parte mais industrial, né? A gente tem o maior polo siderúrgico da América Latina, está na Bacia do Piracicaba, um dos maiores polos minerários está na Bacia do Piracicaba, apesar que a mineração está muito forte no Piranga e no Santo Antônio também. Mas a gente fez esse levantamento inédito, né? Foi feito um levantamento em 99 e agora a gente repetiu esse levantamento e agora está no livro. E eu não poderia de falar, porque senão o Dindão ia puxar minha orelha. Obrigado. Obrigado, Flamínio. E aí, só para a gente encerrar, eu vou pedir uma fala breve de cada um, pensando por que eu estou dizendo breve. Porque após o coffee break, nós vamos no nosso momento oficina. Então, hoje a gente entra também naquele momento que a gente agora para de ouvir só e nós vamos todos construir juntos. A gente vai explicar em seguida como vai ser e a oficina do fim da manhã, ela segue a partir desse tema. Nós vamos construir juntos sobre os espaços de governança e políticas públicas. Mas só para a gente ter, então, eu pediria a fala, um comentário de encerramento de cada um, mas já abordando, cutucando, com algo que a gente vai discutir depois do coffee break. Do ponto de vista de vocês, de cada um dos espaços que estão, qual seria assim, o maior potencial, mas também desafio, para a gente integrar a ciência cidadã nos espaços de governança? Eu adoro fazer pergunta que provoca, eu vi nas caras, todo mundo já assim, mas a gente pensar assim, esse potencial e desafio. O que a gente traria disso, que é o que nós vamos discutir aí um pouco depois, pós-intervalo. Puxa vida, logo eu que estou aqui do lado. Vamos mudar, vamos começar por lá. Então, olha, eu acho que do ponto de vista institucional, a gente está falando de política pública, a gente precisa levar essa discussão para cima na instituição, né? Podia falar em recursos, mas eu acho que esse não é o nosso principal problema. Isso aí a gente faz com boa vontade localmente, né? Recurso não é o principal problema, espaço não é o principal problema, estrutura não é o principal problema. Acho que a gente precisa ter clareza institucional do que a gente quer responder, né? E a gente tendo isso claro, a gente chama a sociedade para nos ajudar a responder isso. Vamos lá. Então, além dessa questão da clareza institucional, que eu acho muito importante, entender o que aquela diretoria, o que aquele governo espera, né, até como fruto da sua política pública, a gente também conseguir integrar as instâncias. A gente conseguir saber o que a federação está fazendo, o que o Estado está fazendo, o que o município está fazendo, o que o comitê está trabalhando. Às vezes, nós estamos trabalhando na mesma frente, gastando um recurso que, se a gente se unisse, poderia direcionar parte desse recurso para um outro projeto. Eu acho que falta muito essa comunicação. Eu vou sintetizar no seguinte: construção com parceria e comunicação. Acho que essas são as palavras-chave. Eu acho que é isso mesmo. A gente precisa ter essa provocação de unir as diferentes pessoas que estão trabalhando, né, órgãos que estão trabalhando na construção de conhecimento, para a gente fazer uma política pública que seja realmente eficiente, porque nós estamos governo agora, nós não somos, né? Então, fazer algo que seja replicável, né, mais para frente, para não parar, acabou a gestão, acabou. Então, continuar mesmo com as ações para que seja, de fato, mais eficiente. Só para colocar uma lenha na fogueira aí. Para mim, também, eu acho que o desafio é hierarquizar prioridades, né? Muito além dessa articulação, do conhecimento em si, dentre todas as demandas, inclusive sociais e ambientais, conseguir hierarquizar o que é prioridade e o que vai ser o foco, por exemplo, das iniciativas públicas. Assim. Muito bom, né? Quer dizer, como é que a gente, então, pensa institucionalmente o que é que queremos? Definimos prioridades,
Pensamos em como coproduzir, mas comunicar de forma que alinhe diferentes instâncias que estão fazendo a mesma coisa e que seja sustentável ao longo do tempo. Esse é um ponto importante que volta no pertencimento que foi falado. A ciência cidadã e essa construção de redes, a gente tem que garantir uma sustentabilidade das ações ao longo do tempo. Não pode ser um projeto que vem, acaba e volta depois de novo. Como fazer isso? A gente vai esperar ouvir um pouquinho de vocês, mas depois de um break, porque assim, já está todo mundo cansado, tomar um cofezinho. A gente iniciou mais tarde e ainda nem tive como cortar, a gente precisava, né, foi muito rica essa discussão. Vamos fazer um coffee de 20 minutinhos para a gente começar efetivamente a oficina às 11, porque é um momento muito importante também. Muito obrigado, gente.